A diplomacia consiste na arte de defender os interesses de uma nação através do diálogo. Como as guerras são custosas e em geral causam muitos prejuízos para os envolvidos, esse costuma ser um meio para resolver os conflitos entre países sem que se faça necessário o derramamento de sangue. No entanto, seja por questões raciais, religiosas, financeiras ou ideológicas, em alguns casos fica difícil conciliar essas diferenças que existem. E aí que surgem as tensões políticas, que sempre ameaçam descambar em violência. Uma das mais conhecidas é a disputa entre Israel e Palestina, mas existem muitas outras que poderiam evoluir e até mesmo lançar o planeta numa guerra de proporções catastróficas. Eu sou Jean Boom e no vídeo de hoje traremos 3 das disputas mais perigosas da atualidade. Ao fim, se gostar, comente e curta, para que eu saiba e possa trazer uma segunda parte desse mesmo conteúdo. Número 1. Arábia Saudita versus Irã. É conhecida de longa data a animosidade do atual governo do Irã contra o Estado de Israel. O que poucos sabem, no entanto, é que o conflito desse país com seu vizinho, a Arábia Saudita, é muito mais antigo e complexo. Tudo começou há muito tempo, com a morte do profeta Maomé. Como ele era ao mesmo tempo autoridade tanto religiosa quanto política, sua morte trouxe um grave problema de sucessão, uma vez que ele mesmo não havia deixado nada estabelecido a esse respeito. Maomé não teve filhos homens, mas acabou adotando Ali, seu genro, com o qual nutria grande proximidade. Por isso, quando ele morreu, uma facção dos muçulmanos defendia que o poder passasse para ele. Eram os Shiat Ali, partidários de Ali, que se tornariam os xiitas. A maioria, no entanto, defendia que fosse seguida a tradição Sunna dos povos árabes, que costumava eleger entre os homens da nobreza um sucessor para o antigo governante. Eles logo estabeleceram Abacar, um amigo de Maomé, que se tornaria o primeiro califa dos sunitas. Conflitos ocorreram por toda a parte. A minoria xiita, perseguida, buscou estabelecer-se onde hoje ficou o atual Irã. Ocorre que o povo iraniano, embora estivesse sob o domínio árabe, era étnica e culturalmente muito diferente deste. Eles descendem dos persas, possuem costumes próprios e são falantes de uma língua distinta. Isso colaborou para que por volta de 1500, os Safávidas, uma dinastia xiita, restabelecessem a independência persa em oposição à Arábia Saudita e à maioria sunita. Trata-se, portanto, de um conflito tanto religioso quanto racial. Atualmente, ele voltou a se intensificar com a interferência da Rússia, que apoia o Irã, e dos Estados Unidos, aliados da Arábia Saudita. O interesse petrolífero dessas potências e as tensões no Golfo Pérsico, uma porção do mar que está entre o Irã e a Arábia Saudita, estão no cerne desse conflito. Número 2. As duas Coreias. A rivalidade entre a Coreia comunista e a Coreia capitalista é amplamente conhecida, mas sua história é interessante e cheia de reviravoltas que merecem ser recordadas. Para entendermos, precisamos voltar no início do século XX, onde ocorreu a chamada Guerra Russo-Japonesa, que foi nada mais do que um conflito pelo domínio da Península Coreana e da Manchúria, no norte chinês. Na época, o Império Russo tinha pretensões expansionistas e queria consolidar sua força na Ásia, mas o Japão, nação recém-modernizada, respondeu prontamente e, contra todas as possibilidades, venceu o confronto. Isso marcou o início da dominação japonesa na Coreia, através de um governo despótico e autoritário que se estendeu até o final da Segunda Guerra. Em 1945, com o avanço dos países aliados sobre o Japão, ficou estabelecido entre os Estados Unidos e a União Soviética que a divisão da ocupação ocorreria no paralelo 38. Assim, a Coreia foi separada em 2 partes. No norte, influenciado por Stalin, estabeleceu-se um regime socialista comandado por Kim Il-sung. Ao sul, em contrapartida, criou-se uma república democrática e capitalista que elegeu Syngman-rhee como seu primeiro presidente. Estava-se assim resolvido o problema? Muito pelo contrário, o norte não aceitava a legitimidade do sul e vice-versa. Ambos os governos clamavam pela unificação do país, é claro, sob sua própria autoridade.
Isso levou o ditador do Norte a pedir aos soviéticos apoio para que iniciasse uma guerra contra os capitalistas. Stalin, que em 1950 já havia adquirido sua primeira arma atômica, e na expectativa de que os Estados Unidos não intervissem, deu seu apoio tanto político quanto militar. Assim, em 25 de junho de 1950, os soldados norte-coreanos cruzaram a fronteira estabelecida e iniciaram um confronto. Mas, ao contrário do esperado pela União Soviética, houve forte mobilização da ONU e principalmente do governo americano, que correram ao socorro de Syngman-rhee. Apesar disso, a Coreia do Norte experimentou um rápido avanço, sitiando as tropas inimigas na cidade de Busan. O regime comunista esteve em vias de se estabelecer em todo o país, não fosse a resistência heróica daqueles que defenderam a cidade. Em setembro de 1950, com as forças reagrupadas, o general americano MacArthur infligiu o ataque anfíbio contra a cidade de Incheon, o que causou grandes perdas para as tropas socialistas. Rapidamente, os americanos e os sul-coreanos avançaram, chegando a cruzar o paralelo 38 e a tomar grande parte das terras do norte. Em 19 de outubro, a capital do regime do norte foi tomada por MacArthur. Isso levou a uma intervenção chinesa, que rapidamente equilibrou novamente a guerra, repelindo as tropas americanas para o paralelo 38. A guerra se estendeu em batalhas sangrentas e pouco produtivas, até que em julho de 1953, os envolvidos assinaram um cessar-fogo e uma zona de exclusão militar foi estabelecida ao redor da fronteira. Todavia, na teoria, os dois países continuam em guerra e ainda reivindicam mutuamente seus territórios, o que ocasiona frequentes atritos e tensões. Número 3. Paquistão e Índia. Se você acha que a fronteira entre as Coreias é problemática, é porque não conhece a que divide a Índia e Paquistão. Trata-se da única fronteira do mundo onde existem mísseis nucleares apontados uns contra os outros. Na verdade, a partir da ótica apenas racial, não existem diferenças substanciais entre indianos e paquistaneses. Todavia, a Índia é predominantemente hindu, enquanto que no seu vizinho abunda uma maioria muçulmana. Até 1947, a região era completamente dominada pelo governo britânico. Entretanto, sob o comando de Mahatma Gandhi e após uma série de protestos, o subcontinente indiano finalmente adquiriu sua independência. A região foi então dividida entre um país para os muçulmanos e um para os hinduístas, de forma a evitar conflitos, e entre eles, a região da Caxemira, de forte confluência entre as duas culturas, se tornou um governo independente. O primeiro conflito entre Índia e Paquistão ocorreu ainda em 1947. Embora Caxemira fosse governada por uma nobreza hinduísta, grande parte da população era, no entanto, muçulmana. Isso levou a uma revolta, apoiada pelo Paquistão, que culminou na derrubada do governo. Esse, no entanto, percebendo que estava em vias de cair, assinou um acordo de anexação com a Índia, em troca de proteção. Isso fez com que os indianos entrassem no conflito, e o que era inicialmente uma guerra civil se tornou uma guerra entre os dois países. A guerra se estende até hoje, com alguns períodos de breve paz, e a Caxemira é dividida entre ambas as nações, embora cada uma delas reivindique a posse total dessas terras. Nos anos 90, as tensões foram tão grandes que o governo indiano cogitou usar armas nucleares para derrotar os paquistaneses. Hoje em dia, embora os exércitos não estejam se enfrentando, é comum ver fortes tensões e atentados por parte de grupos civis. É claro, existem muitas outras áreas de tensão mundo afora. Parece que a guerra e o conflito estão na centralidade da natureza humana, pois desde que nos lembramos por civilização, esses elementos pautaram grande parte da nossa história. O triste é que, na maioria das vezes, quem sofre é a população inocente, vítima dos interesses de seus governos. Se um dia alcançaremos a paz? Bem, isso é pouco provável. Mas comente aqui, que conflitos você gostaria de ver abordados aqui no canal? Não se esqueça de deixar sua curtida e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até mais, se Deus quiser.